Então, querido, ao mesmo tempo que nós somos desafiados pelo Senhor para sermos semelhantes a Jesus, nós temos uma promessa, que Deus está agindo por todos nós. Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Uau, mas pastor, uma crise dessa com o coronavírus é para o nosso bem? Sim, querido, sim. Não que a crise seja boa para nós, mas Deus age nesta situação. Vamos entender o texto. Deus age em todas as coisas. Então Deus está prometendo que Ele vai agir nesta situação da crise do coronavírus, nesta situação da empresa fechada, nesta situação de não poder sair, nesta situação de ter que ficar dentro de casa, neste momento, neste contexto, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que amam a Ele. E aí a pergunta é: você ama a Deus? Muito bem, meus amados, nós vamos continuar a nossa reflexão acerca dos 40 dias com propósito. Eu espero que você esteja com a sua leitura em dia, que você esteja acompanhando aí com zelo a leitura do livro, aproveitando esse momento, né, em que nós estamos estudando esse tema: para que estou na terra? Para que eu estou na terra? Para que eu estou aqui vivendo esse momento? E nós queremos realmente experimentar cada detalhe daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E nós já vimos que nós fomos criados para viver uma vida com propósito. Nós não somos obras do acaso, nós somos frutos de um plano maior de Deus para nós, o plano do Senhor para as nossas vidas, o Senhor que nos ama, o Senhor que se importa conosco, o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe quem somos e quer realmente nos ensinar, cuidar de nós. Nós vimos já 2 propósitos para a nossa vida: o propósito da adoração e o propósito da comunhão. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos adorar ao Senhor, amá-lo por tudo que Ele é. Nós entendemos que Ele nos criou e Ele nos ama, e em resposta nós oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. E precisamos amar o nosso próximo. Foi o que nós lemos toda essa semana, terminamos ontem a leitura. Hoje nós vamos começar o nosso 3º propósito. Nós vamos começar a entender que nós fomos chamados, criados para sermos parecidos com Jesus. Fomos criados para sermos parecidos com Jesus e estarmos cada vez mais, cada dia, cada momento, nos assemelhando a Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Né? Então, queridos, eu quero começar aqui com esse texto da Palavra de Deus. Eu estou com uma dificuldade aqui, vou pedir apoio à técnica. Amplia para mim o slide, a gente consegue ampliar? Não. Senão eu vou ficar com alguma dificuldade. Deixa eu aproximar aqui, irmãos. Ao vivo é assim mesmo, né? Romanos 8, versículo 29. Eu estou com muita dificuldade aqui para poder fazer a leitura. Só isso. Pode ampliar o slide todo. Pode ampliar, pode tomar a tela. Isso. Aí, maravilha. Romanos 8, 29. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, tornassem semelhantes ao seu Filho, né? Então, olha que coisa bacana. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu. É uma versão parafraseada de Romanos 8, 29. Predestinou, escolheu antes. E, sabendo disso, o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Então, isso é algo lindo que nós temos para a nossa vida e que nós precisamos perceber e compreender. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Um outro... Eu passei direto aqui, né? Desculpa. Vamos lá. Aí, um outro texto que nós temos importante é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Uau!
Irmãos, esse é um desafio gigantesco para nós. Gigantesco. É um desafio que eu não faço nem ideia como compreendê-lo, eu confesso para os irmãos. É um exercício que nós somos convocados a fazer. Porque olha só, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos toda a verdade em amor. Da mesma forma que Cristo, em tudo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar na responsabilidade que nós temos? Assim como Cristo proclamou em amor toda a verdade, Ele é a verdade. A Bíblia diz que Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Cristo que é a verdade, agora Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer que eu e você precisamos proclamar essa verdade que é o próprio Cristo. Lindo isso, né? Um desafio precioso para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim, Ele, Jesus, é o retrato divino, a verdadeira semelhança do Deus invisível, o herdeiro primogênito de toda a criação. Então Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o padrão, Jesus é o exemplo, Jesus é o filho mais velho, Jesus é o primeiro filho, Jesus é o irmão mais velho, meu irmão mais velho, seu irmão mais velho. E eu e você somos chamados a imitá-lo, somos chamados a viver como ele viveu. E a grande questão é justamente essa, é a pergunta que precisa vir ao nosso coração e nós precisamos refletir nela. Em seus passos, ou em meus passos, o que Jesus faria? Né? É como aquele livro já bastante clássico, antigo, Em seus passos, o que faria Jesus? Para que isso aconteça, então, irmãos, nós precisamos crescer no discipulado, nós precisamos crescer nesse exercício de sermos discípulos de Jesus. Porque discípulo, do grego, é matetés, é aquele que anda pisando nas mesmas pegadas do mestre. A ideia é um mestre que está andando e à medida que ele anda, ele vai deixando as marcas dos seus pés no chão e o discípulo vem botando o pé no mesmo lugar para aprender a caminhar com o mestre. Discípulo é a ideia do aprendiz que aprende fazendo. É a ideia daquele que aprende fazendo, aprende junto. Né? Não é só teórico, não é só falando, mas é praticando, é fazendo juntos. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, querido, ao mesmo tempo que nós somos desafiados pelo Senhor para sermos semelhantes a Jesus, nós temos uma promessa, que Deus está agindo por todos nós. Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Uau, mas pastor, uma crise dessa com coronavírus é para o nosso bem? Sim, querido. Sim. Não que a crise seja boa para nós, mas Deus age nesta situação. Vamos entender o texto. Deus age em todas as coisas. Então Deus está prometendo que Ele vai agir nesta situação da crise do coronavírus, nesta situação da empresa fechada, nesta situação de não poder sair, nesta situação de ter que ficar dentro de casa, neste momento, neste contexto, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que amam a Ele. E aí a pergunta é, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Seja honesto. Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Quanto tempo você dedica para Deus? Nós estamos aqui agora parados dentro de casa. E aí? O que você tem feito para a glória de Deus?
Então eu quero destacar que Deus vai usar algumas coisas e vai agir em algumas situações para tratar a nossa vida. E olha como é que Deus é lindo, como Deus nos ama, Igreja Viva. Olha que estudo nós estamos programados para fazer nesse período. Então, todas as coisas nas quais Deus age, a primeira delas, Ele age quando Ele permite nós sofrermos problemas. Os problemas são, às vezes, ferramentas que Deus está usando para tratar a minha vida e a sua vida. Romanos 5, versos 3 e 4. Tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Olha só, se eu não tenho a tribulação, eu não tenho a perseverança desenvolvida. A fé fortalecida, o meu caráter não é tratado. É nessa hora de dificuldade que o meu caráter vai ser provado. Como é que eu me importo com as pessoas? Como é que eu me importo com o meu próximo? Como é que eu me importo com os meus funcionários, eu que sou patrão? Como é que eu me importo com a minha empresa, eu que sou um funcionário? É o meu caráter sendo desenvolvido, sendo elaborado, sendo tratado, né? Então, se eu não tenho a tribulação, essas coisas não são desenvolvidas para eu ser aprovado, e sendo aprovado, eu tenho uma nova esperança. Então, algumas dicas. Primeiro, não se isole. Como assim, pastor? Mas eu estou isolado dentro de casa. O governo mandou eu me isolar. Ok, mas não se isole. Você está dentro de casa, você não pode sair, não saia mesmo, respeite isso, né? Respeite isso, mas você pode telefonar, você pode mandar um zap, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer um grupinho no Hangout no Google e conversar com os amigos. Então não se isole. Pegue seu telefone, fazer esse desafio hoje, Igreja Viva. Pegue seu telefone após o culto, quando nós terminarmos o culto aqui, e ligue para pelo menos 3 pessoas da igreja. Conversem entre si, falem, compartilhem, orem juntos. Pelo menos 3 pessoas. Tente fazer esse exercício. Eu creio que vai ser bacana para você, né? Então não se isole. Outra coisa, seja honesto. Seja honesto. Você agora está sendo provado. Seja íntegro, né? É interessante, né? Eu estava conversando com um irmão, ele estava falando que uma prefeitura, uma prefeitura específica, pediu que... Não, uma prefeitura não, um banco específico pediu que os funcionários pudessem fazer uma autodeclaração para serem dispensados do serviço. Se eles estivessem gripados ou com alguém gripado perto deles, na casa, na família, eles fariam uma declaração por escrito e eles seriam dispensados do serviço. E sabe o que aconteceu, irmãos? Todos os funcionários fizeram uma autodeclaração dizendo que estavam gripados. Isso é mau caráter. Isso é mau caráter. Não pode acontecer na minha vida e na sua vida, querido. Não pode. É nessa hora que o nosso caráter está sendo provado. É essa hora que alguns estão pensando assim, como é que eu tiro proveito? Como é que eu tiro proveito de uma garrafa de álcool gel que custa 15 ou 10 e eu vou vender por 50? Como é que eu penso só em mim quando eu vou no mercado e eu vejo que chegou um estoque de álcool gel e eu boto no meu carrinho de compras todos os pacotes, porque agora eu vou ter? Seja honesto. Precisamos, na honestidade, crescer e aprender mais e mais com o Senhor. Outra coisa, viver no momento. Isso é um exercício bom quando a gente atravessa problemas. Viva o problema. Encare-o de frente. Não adianta, querido, você ficar assim, ai, que vontade que eu tô de estar lá na praia, ai, como eu queria poder estar não sei aonde. Não, isso não vai resolver. Agora é hora de você viver o momento. Então, o seu momento agora é o quê? Pegar a sua Bíblia e lê-la. Ler a sua Bíblia. O seu momento é pegar um bom livro, né? Ontem eu terminei um e já comecei outro. Eu falei que eu ia começar o Pastor Imperfeito, mas acabei começando esse, do pastor Carlito Paz, Uma Igreja Família, que eu creio que a gente precisa muito. Ler um bom livro, trabalhar, fazer contato, estudar, planejar o seu futuro, porque essa fase vai passar. Vai passar. São 1, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, mas vai passar. Fala para a sua família que está aí perto de você, vai passar.
Isso, eu até ouvi vocês falando agora. Vai passar. E agora é hora de viver esse momento, de se cuidar nesse momento. Bill Johnson, pastor da igreja Bethel, ele diz o seguinte: a fé não nega a existência de um problema, ela nega ao problema um lugar de influência. Ou seja, a fé não nega que o problema existe. O problema está aí, irmãos, ele é real. Mas a fé nega que o problema tome controle. A fé nega que o problema dite as regras para a nossa vida. A fé nega que o problema diga que a gente vai se abater, que a gente vai ser destruído, porque nós não vamos ser destruídos. Nós somos a igreja do Deus vivo, corpo vivo de Cristo. E aconteça o que acontecer na nossa vida, nós estamos guardados no Senhor. Nós estamos guardados no Senhor. E mantenha um diário espiritual. Eu quero animar você a fazer isso. Pegar um caderno, pegar o seu computador, seu celular, o bloco de notas. Comece a fazer um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra, um tempo de reflexão, um tempo de devocional, e anote o que Deus está falando com você. Anote o que você fez, anote o texto bíblico que você leu. Nós temos tentado, como igreja, criar algumas transmissões para ajudar você, para que você tenha momentos de oração, momentos de bate-papo. Aulas do Capacitar estão acontecendo, os cultos. Mas você, querido, você pega a sua Bíblia, pega seu caderno e comece a anotar como você enfrentou. Isso para esse problema, mas isso que eu estou falando vale para todos os problemas, para todas as lutas, para todos os desafios, porque se Deus está permitindo lutas na sua vida, é porque Ele quer tratar você. E lembre-se da eternidade. Ah, meus irmãos, pensar que nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa. Deus tem um compromisso com o que Ele promete. E Ele promete nos guardar. E Ele promete uma vida eterna para nós. Por isso nós não somos regidos pelo aqui e agora. E ainda que, eu não desejo isso para ninguém, mas ainda que tenhamos que enfrentar a morte, a palavra de Deus diz para nós que tragada foi a morte na vitória. E nós estamos salvos, livres em Cristo Jesus. Então, mantenha a sua mente guardada na eternidade. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Então, nossos sofrimentos leves e momentâneos. Esses sofrimentos que nós estamos passando aqui são leves, são momentâneos, mas eles estão produzindo um peso de glória, um valor eterno para as nossas vidas. Segunda coisa que às vezes Deus permite na minha vida e na sua vida, porque Ele está tratando a gente, porque Ele quer nos levar a sermos mais semelhantes a Jesus. Primeiro, Ele nos trata permitindo sofrimentos, como Ele permitiu com Jesus. Segundo, Ele nos trata permitindo tentações, como Jesus foi tentado também. Talvez você seja tentado nesse momento, talvez você seja tentado ao pecado, à ociosidade em casa, a ociosidade diante da internet pode levar você a ser tentado. Mas eu quero dizer para você que há algumas coisas importantes que você precisa entender. Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus. As Escrituras ordenam: adore somente ao seu Deus, obedeça somente a Ele. Jesus venceu Satanás, a tentação, através da palavra. Então, querido, encha o teu coração com a palavra, encha a tua mente com a palavra, leia a palavra, ore baseado nas promessas da palavra, reflita na palavra. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você está botando no seu foco. Diga assim para Jesus. Bote louvores para ouvir, coloque louvores. Cuidado com o filme que você vai assistir, cuidado com a programação na internet, a programação na TV, cuidado com as amizades, cuidado com as mentiras de Satanás. Vale sim a pena ser fiel ao Senhor, querido. Uma das coisas que o inimigo gosta de trazer para o nosso coração na hora de crise, numa hora de sofrimento, é
Para que está valendo a pena eu buscar a Deus? Vale muito. O Senhor está cuidando de nós. Então, fique firme. Siga adiante. Terceira coisa, tenha parceiros espirituais. Talvez seja um momento importante para você fortalecer ainda mais a sua relação espiritual de amizade com a sua família, de orar com seus filhos, de chamar seus filhos, como é que vocês estão, de orar com eles, de orar com sua esposa, de orar com seu marido, de conversar com um amigo, de compartilhar, um parceiro espiritual que vai te ajudar na hora da tentação, né? É claro que eu estou aplicando a nossa reflexão de hoje bem a esse momento do coronavírus, que estamos enclausurados em casa, mas aqui é algo que se aplica para toda a nossa vida, no dia a dia, né? Termos um companheiro de luta, termos alguém com quem a gente abre o nosso coração, nós abrimos o coração e podemos falar das nossas dificuldades espirituais e pedirmos socorro a Ele. Mas a terceira coisa que Deus usa para tratar a nossa vida e nos levar para sermos mais semelhantes a Jesus é permitir que soframos ofensas. Então a primeira são os problemas, a segunda, as tentações. Terceira, que soframos ofensas, como Jesus foi ofendido. Jesus foi ofendido. Mas em Efésios 4:32, Paulo vai dizer: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós ofendemos Jesus, mas nós fomos perdoados por Jesus. Por isso, querido, perdoe seu irmão, não ofenda, ajude. Se você sofreu uma ofensa, perdoe. Nós não temos que nos defender. Quem nos defende é o Senhor. Quem nos defende é o Senhor. Quantas calúnias às vezes a gente sofre, quantas acusações, quantas mentiras acerca do povo de Deus. Querido, ame. Quando Jesus estava na cruz e foi ofendido, Jesus simplesmente fez uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos ter isso em mente. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Essa declaração diz que Deus está no controle. Essa é a certeza que nós temos. Então, seja livre, né? Seja livre da acusação, seja livre da ofensa. Enquanto você ficar remoendo isso, isso vai te fazer mal, isso vai te azedar. É como se você ficasse chupando um limão todo dia. Todo dia. Uma vez, eu já contei isso de púlpito na igreja, eu vi um experimento da luz. Quando a gente olha para o céu, que a gente vê uma estrela, a gente sabe que aquela imagem que a gente está vendo, ela já aconteceu há muito tempo atrás. Não é isso? A física nos explica isso. A luz viajou através do espaço, trazendo a imagem da estrela até chegar em nós. Isso significa o quê? Que aquela imagem ficou sendo propagada no espaço. Então, os cientistas aplicaram isso ao pecado e ao perdão. Os cientistas disseram o seguinte: quando eu peco, quando eu ofendo alguém, quando eu ofendo a Deus, esse meu pecado ele vai ficar sendo propagado no espaço, porque a imagem do pecado está viajando no espaço. Quando Deus vem e diz que perdoa, ele apaga essa imagem, ele tira essa repetição e nos faz livres. Então, querido, perdoe seu irmão. Talvez seu irmão tenha sido duro. Nós vamos ver dias difíceis dentro de casa, dias que talvez a paciência vai ficar curta e nós vamos estressar com a esposa, estressar com o marido, com o filho. Perdoe, não ofenda, não guarde a ofensa no seu coração. Seja a atitude de vocês a mesma que teve em Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Perdoar, amar, se importar, né? Jesus ele estende a mão para nos tirar desse poço, dessa mágoa, dessa aflição, que parece que nós estamos sufocados, nós estamos afogados, nós estamos no fundo do poço, morrendo afogado de tristeza, de ofensa, de mágoa, de ira, de chateação. Jesus estende a mão e diz: vem cá, meu filho, vem cá, seja livre, seja liberto, eu amo você. Esse é o chamado de Jesus para nós, sermos parecidos com Jesus, estarmos com Ele, andarmos com Ele, e nós precisamos imitar Jesus em tudo. E é um exercício, é um aprendizado. Então vamos colocar isso em prática. E aí vamos estar aprendendo, entendendo, experimentando cada vez mais o motivo pelo qual nós estamos aqui nesse mundo. O motivo pelo qual nós existimos. Ok? Então, queridos,
Essa é a nossa reflexão de hoje, que você busque cada vez mais ser parecido com Jesus. Que cada dia mais, como eu coloquei aqui esse último texto que eu quero que você guarde, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude minha, atitude sua, precisa ser a mesma de Cristo Jesus. Então lembre-se, os sofrimentos, as tentações, as injúrias, as calúnias, as ofensas, são instrumentos que Deus está usando muitas vezes para nos levar para mais perto de Jesus e nos fazermos mais parecidos com Jesus. Amém? Então eu quero animar você a fazer a leitura de hoje. Eu vou colocar lá no grupo dos 40 dias o vídeo de hoje, para que você possa acompanhar, né, agora à noite, quem ainda não leu. Quem está sendo preguiçoso, malandro, olha a malandragem, hein? De ficar esperando eu botar o vídeo com a leitura em áudio para depois você pegar o livro. Vamos vencer isso e vamos ler o livro em nome de Jesus. Eu quero orar com você e nós vamos estar encerrando já o culto, né, esse tempo aqui com vocês, de transmissão, de louvor, de gratidão a Deus. Mas antes de nós encerrarmos, antes de nós terminarmos esse tempo, eu quero orar e eu vou colocar novamente a canção que essa família linda, nosso irmão Jorge, nossa irmã Daniele, nossa irmã Camille cantaram para nós, e nós vamos nos despedir ouvindo essa canção. Que você guarde no seu coração, que você aproveite agora para ligar para pessoas, como eu combinei, para mandar uma mensagem, para telefonar pelo menos 3 irmãos e conversar e dizer como o seu irmão é precioso para você, como a sua mãe, o seu pai, sua avó, seu tio. É tempo de estarmos próximos, é tempo de estarmos unidos e sermos mais semelhantes a Jesus. Quero lembrar que na terça-feira à noite, às 20 horas, estaremos aqui fazendo o nosso celulão, a transmissão do estudo da nossa célula, falando da célula com todas as nossas células reunidas e juntas num só propósito: aprender mais do Senhor, proclamar o Evangelho, adorar o Senhor e cuidarmos uns dos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pelo seu carinho, o seu cuidado, a sua fidelidade. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que trata conosco, o Senhor é Deus que nos ensina, o Senhor é Deus que nos exorta, o Senhor é Deus que mostra o seu amor, a sua graça e o seu favor. Leva-nos para mais perto de Jesus. Deus, queremos ser discípulos verdadeiros, queremos viver o propósito de sermos semelhantes a Jesus, queremos crescer na imagem do Filho de Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Queremos perdoar quem nos tem ofendido. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso. Ajuda-nos a amar o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a acolher os nossos irmãos. Ajuda-nos a caminhar com os nossos queridos para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, ao nosso coração. Completa, Senhor, a Tua obra em nós. Completa o Teu querer em nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ouvir então nossos irmãos cantando. Que você tenha uma noite de paz, uma noite de alegria com a sua família, para a glória de Deus. Um beijo para todos. Estou feliz, temos mais de 200 e poucas pessoas acessando a nossa transmissão, certamente aí um número bem maior de pessoas assistindo, e a minha oração é que Deus fale com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Deixa-me contar-lhe o que penso dele, como nele achei amigo tão leal, pois mudou meu triste ser completamente e fez algo que ninguém será capaz. Ninguém cuida mais de mim que Cristo. Outro amigo mais leal não há. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Cuida tão bem de Todo dia me transmite segurança, mais e mais eu posso ver do seu amor. É difícil compreender porque salvou-me. É o dia em que sua face eu verei. Ninguém cuida mais de mim que Cristo. Outro amigo mais leal não há. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Cuida tão bem de mim. Cuida bem de mim. Oh, cuida tão bem de Deus está cuidando de nós. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém.